Hoje não é segunda, é quarta-feira, mas relativo às aulas de segunda, né? Dia 28 de agosto, aula de Cristologia 2. Vamos retomar o assunto, né? Estamos falando sobre Cristo, obviamente, em Cristologia 2. Eu tenho a impressão que eu já falei sobre primogenitura da criação, mas como é um tema que eu reputo bastante importante e sempre cai na prova, vamos recordar, né, o tema. Então, eu vou começar perguntando para o Cristiano, que aqui está, colega meu de advocacia, o que é a primogenitura da criação, Cristiano? Bate pronto. O que Deus criou primeiro. A introdução da resposta está ótima. Pode abrir lá em Colossenses 1,15. Lê o versículo e aí você vai explicar o que você entendeu desse versículo. É um dos versículos que eu mais repito nas aulas, mas logicamente não é coisa fácil, né? Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ok, então a base para a primogenitura de Cristo está aí, né? Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Como você disse, o primogênito é o primeiro a nascer, o primeiro a ser criado. Agora resolve esse problema aí. Diz para mim o que é essa primogenitura aí. O Silvio já sabe, o Silvio já é veterano já. Vamos lá, Cristiano. Para mim aqui é Jesus. É Jesus, sem dúvida. Em Colossenses, Paulo fala de Jesus assim, com muita glória, né? Ele fala dos atributos, ele dá uma aula sobre a pessoa de Jesus, né? Mas aí nós vamos falar agora sobre a primogenitura. O que é essa primogenitura? Nivaldo, você sabe? Você consegue ajudar o Cristiano? Para mim é uma representação exata da pessoa de Jesus. Através do quê? Através da... Está no versículo. Hã? Está no versículo, através da... Eu não li aqui. 1,15. Tá. Da imagem de Deus, né? Através da imagem. Através da imagem. Então, o que vocês acham de... A primeira coisa que a Trindade criou foi uma imagem para Jesus. Sim. Jesus não apareceu para Josué, não apareceu para Abraão, não apareceu para o Manoá, pai de Sansão, não apareceu para o Gideão. Que imagem era essa? Ele já tinha essa imagem desde a eternidade? Não. Ele era Deus invisível, Pai, o Filho e o Espírito Santo invisíveis. Né? Eternidade não. Eles eram os três invisíveis. Aí, para iniciar a criação, eles falaram, vamos criar uma imagem para o Filho, para Jesus. E criaram essa imagem, e aí está escrito que foi a primeira criação. É que as pessoas às vezes não pensam, né? Quando que
Jesus ganhou uma imagem? Ele sempre teve? Não. Ele é o Deus invisível. Mas a partir de um certo momento, a Trindade deu o primeiro passo para se aproximar do homem, que é criar uma imagem para Jesus. Para que o povo conhecesse ele. Veja, vamos elucubrar aqui, né? Deus é invisível. Quais são as 3 grandes qualidades de Deus, né? Isso, mas do ponto de vista da essência, ele é invisível, ele é eterno e ele é perfeito, infalível. Como ele sendo invisível, se ele criar alguém igual a ele, vai ser invisível, não vai? Sim. E aí vai ser igual a ele. Invisível, como é que você vai distinguir o invisível A do invisível B? Da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são distinguíveis, né? Eles são invisíveis, por isso que é um só, mas são 3. São 3 personalidades para a gente entender melhor, mas no fundo é um só. Mas aí, para poder criar, Deus tinha que criar alguma coisa com imagem, senão ele estava reproduzindo a ele mesmo. Filosofia, hein? Estão entendendo? Estamos raciocinando aqui até achar uma lógica. E aí então, qual é a primeira criação da Trindade? Está aí nesse versículo. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Paulo vai falar de algumas qualidades de Jesus e ele coloca as 2 que estão ligadas no mesmo versículo. Primeira coisa que a Trindade criou foi uma imagem para Jesus. E, portanto, ele é a imagem do Deus invisível. Por isso que ele fala para Filipe, Filipe fala, mostra-nos o Pai. E ele fala, Filipe, há tanto tempo você está comigo e você... Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a imagem do Pai. Por isso que o Paulo, ele diz isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque não se vê. Cadê o nosso Deus? Não é visível. Nem o diabo viu a Deus quando estava lá no céu. Deus é invisível, mas eles sentiam a presença. Os anjos sentem a presença de Deus. Os anjos sabem que Deus está habitando ali no trono, mas ele não é visível. Quem é da Trindade que é visível? Jesus. E veja quantos passos ele deu para se aproximar de nós. Primeiro, criou-se uma imagem para ele. Em segundo lugar, criou-se um corpo para ele. Em terceiro lugar, criou-se outro corpo para ele. O corpo glorificado. Só que aí ele avançou, né? Ele passou por nós, né? Ele teve o primeiro corpo glorificado. E aí nós, do nosso corpo, nós vamos empatar com ele. Nós vamos ter um corpo glorificado também. Mas tudo isso, para a gente entender, é uma forma de Deus se aproximar de nós. Quando ele resolve criar, então eu vou criar. Vou fazer uma imagem para Jesus. Ele é a imagem de Deus. Depois eu vou fazer um monte de anjos com imagens diferentes, que são distinguíveis entre si. Depois eu vou fazer homens que têm corpos, que também vão ser distinguíveis entre si. E ele assumiu o risco do problema. Que problema? Se é visível, já não é perfeito e pode não ser infinito, né? Não ser eterno. A qualidade da eternidade Deus guardou, porque os anjos têm imagens, são eternos. Nós também somos homens, temos corpo, mas somos eternos. Mas a perfeição não teve jeito. Né? O corpo
é corruptível, é finito e é visível. Não é? Pastor, me tira uma dúvida. É o oposto de Deus. Nessa criação sem o corpo, como é nessa criação, nessa imagem sem o corpo, quer dizer, porque o Senhor disse a primeira imagem, depois o corpo. Isso. O que seria essa imagem sem o corpo? Os anjos têm imagem e não têm corpo. É uma imagem que distingue um ser do outro, mas não é um corpo, não chega a ser um corpo. Como que é? Também não sei. Eu imagino que seja como um fantasma, invisível, assim, você vê. Uma imagem. Mas não chega a ter carne, corpo, né? Matéria, que é o que é corruptível. Você vê um vulto. O que é corruptível que a gente observa? As coisas materiais. As coisas materiais, elas acabam, elas apodrecem, elas são corruptíveis, né? Então, os anjos são visíveis, mas não são materiais. Jesus também. Aí, os anjos caíram por amor à matéria, creio eu. Né? A matéria corrompeu os anjos. Consequência da criação. Deus resolveu criar, quando Ele fez, Ele já sabia das consequências, porque Ele tem a presciência. Mas Paulo resume tudo isso em Romanos 11:32, dizendo que Deus colocou a todos debaixo da desobediência para com todos usar da misericórdia. O que é a misericórdia? É aquele amor que vem como consequência ou destinado a um pecador. Os anjos conhecem a misericórdia de Deus? Os anjos perfeitos? Não. Nunca conheceram. Nem os caídos, porque não vai ter misericórdia para eles. E os caídos não vão ter misericórdia porque eles conheceram, viram a Deus. Então a Bíblia diz que não tem lugar para arrependimento, né? Mas nós somos os seres destinados à misericórdia de Deus, todo homem. Mesmo o incrédulo, ele recebe a misericórdia de Deus, mas ele não decide escolher a Deus, né? Nós decidimos, amém? Então, por isso que Jesus pergunta, 2 homens deviam 500 denários, outro devia 50 denários. O credor foi lá e perdoou os 2. Qual dos 2 vai amar mais o credor? E aí o fariseu responde, o que perdoa mais, né? Ou seja, quem mais é perdoado, mais ama. Ou seja, nós amamos Jesus mais do que qualquer anjo. Não me desfazendo dos meus irmãos, porque eu amo os meus irmãos anjos, mas por que o homem ama mais? Porque ele é receptáculo da misericórdia. A misericórdia é essa coisa incrível que Deus falou assim, não, eu vou encarar isso aqui, porque senão ninguém vai conhecer a excelência do meu amor. Nós conhecemos a excelência do amor de Deus. Amar quem peca, quem desrespeita, quem nos avilta, quem nos agride. Essa é a excelência do amor. É a misericórdia. E Ele já decidiu isso antes da primeira criação, porque Ele já sabia. A gente às vezes fica, pângua, né? Mas Deus não, Ele quando vão fazer, olha, tem risco, hein? Tem isso. Vamos lá. Alguém vai ter que receber aquilo que a gente tem de bom. E Deus não é como nós. Se você tem alguma coisa de bom, você não quer compartilhar, você não quer dar. Pelo menos o crente, né? Acho que sim, né? Deus também, Ele falou, não, eu tenho que compartilhar a misericórdia, eu tenho que... Faz parte do ser dele, né? Ele, ser Deus, tinha que expressar misericórdia. Então, a criação tem essa sequência, segundo a Bíblia, né? Primeiro uma imagem para Jesus,
E como eu já falei para vocês, eu sempre repito, mas é para fixar bem, em cima dessa imagem foi construído todo o resto. Onde está isso? Romanos 11, né? De novo, né? Já citei Romanos 11. Hino de adoração, a partir do 33. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Paulo chegou no 32, né? Que é o resumo da Bíblia, né? Que eu falei para vocês. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Quando ele fala isso, ele começa a adorar, né? Que tremendo, né? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, né? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? E aí sim. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui, o que é dele, por ele e para ele? Dele significa as coisas foram tiradas dele, de Jesus. Do Espírito também, né? Do Espírito também, nós temos a nossa parte espiritual. Mas tudo que é visível foi tirado da imagem de Jesus. Todos os animais, todos os seres humanos, todos os vegetais, tudo, olha aí, todas as coisas são tiradas dele. É isso que Paulo está falando. Inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, o protótipo, essa imagem de Jesus, imagina a coisa mais perfeita que pode existir na face da terra. A coisa mais frutífera que pode existir na face da terra. Ele dá tanto fruto assim. Toda a criação é espelhada nessa imagem. Olha que abundância que existe na imagem de Jesus. Ela é a representação mais fiel da perfeição do Deus invisível. É a representação daquilo que é eterno, daquilo que é perfeito, começando a ganhar forma para a gente conhecer a imagem de Jesus. Amém? Amém. Então é dele. E por ele, por que por ele? Ele é um instrumento. Dele é da essência dele. Por ele é segundo um instrumento dele, porque Jesus foi o que falou. Tudo foi criado por ele, por quê? Ele é o verbo. Sim. A Bíblia diz que pela palavra o universo foi criado. Então, foi tirado do modelo dele, foi declarado por ele, o verbo, e para ele. E o para ele? Tudo retorna para ele. Hã? Tudo retorna para ele. Tudo vem para ele. Aleluia! Esse é o fim da história. Tudo saiu dele, ele foi o autor, mas tudo retorna para ele. Então esquece. Qualquer coisa que a gente pensar sem Deus não faz sentido. Não faz o menor sentido. Tudo emanou dele. Todos os animais, todos os vegetais, toda a forma, toda a beleza da natureza humana saiu dele e vai voltar para ele. É aquela mesma lógica, né, que eu falei do Adão, a costela e o corpo, né? Sim. Eles se desuniram, mas passou um pouco de tempo, eles se unem. Jesus é a mesma coisa. Ele
projetou a criação para fora dele, mas a criação vai voltar. Volta para ele. Não vai entrar nele, fazer parte dele, não, que isso é panteísmo, né? Mas volta para ele, né? É congregado a ele, porque ele é a fonte. Ele é a fonte da vida, ele é o mantenedor da vida. Não tinha outro caminho, né? Mas aqui Paulo tem essa revelação e ele, né? Ele fica doido, né? Ele fica completamente extasiado, né? Com o entendimento disso. E é isso que eu pelejo, que vocês entendam isso. Jesus é o primogênito da criação, é isso que significa a primogenitura da criação. Eu até coloco aqui na apostila, a maioria dos teólogos interpreta esse termo juridicamente. Por quê? No começo, não se tinha essa visão de quando surgiu uma imagem para Jesus. Muitos nem tinham um entendimento de que Jesus já trabalhou no Velho Testamento. Eu, como católico, por exemplo, nunca imaginei isso. Que Jesus já tinha aparecido para Abraão, apareceu para Josué. Eu, como católico, nunca soube disso. Fiquei sabendo quando o Espírito Santo foi me ensinando, né? Você vai aprendendo, o pastor ensina e tal. E aí você percebe isso. Mas quando foi que Jesus ganhou uma imagem? Está aí, ó, Colossenses 1,15. A primeira coisa, primeira criação, o primeiro ato de criação foi a imagem para Jesus. Alguns dizem assim, a primeira coisa que Deus fez foi o tempo. Porque ele estava na eternidade, ele vai criar uma coisa finita, ele criou o tempo. Mas eu acredito que o tempo não é uma criação. Senão a Bíblia diria, o primogênito da criação é o tempo, né? Mas a Bíblia diz que o primogênito da criação é Jesus. O tempo deve ser uma porta que Deus abriu, né? Algo invisível também. A gente não enxerga o tempo, a gente coisifica ele, mas ninguém enxerga o tempo, ninguém conhece o tempo, ninguém. Então acredito que uma boa parte interpreta assim, primogênito somente do ponto de vista jurídico, ou seja, aquele que tem o domínio, que tem a autoridade. Então eu teria usado outra palavra, né? Certeza deve ser um portal, né? Um portal para o início. Isso. O segundo portal para que viesse a vinda do Senhor, para que se fosse representado como homem, para que o povo conhecesse ele, estabelecesse as leis dele, e aí... E os portais explicam também o tempo da Terra, né? Porque os cientistas dizem as estrelas estão tão distantes, dividido pela velocidade da luz, a Terra tem 13 bilhões de anos. Mas e se as estrelas passaram por portais espirituais e se deslocaram, né? Mas aqui, voltando aqui, então a maioria interpreta do ponto de vista jurídico, mas eu e alguns outros contestam essa interpretação. Por quê? Porque senão usaria outra palavra, né? Ele é o primogênito de toda a criação, diria ele, é o líder, ele é o cabeça de toda a criação. Dizer primogênito, aí, lógico que Jesus não foi criado, a gente também seria um paradoxo, né? Dizer que Jesus foi criado. Não, ele é Deus, ele nunca foi criado. Mas é algo para ele que foi criado. Aí pode, né? Sim. Que Deus, o início de Deus é o invisível, né? O eterno, o perfeito. Olha, eu pus aqui, Deus abriu a porta do tempo, né? Gênesis 1, no princípio. Mas Paulo também diz que Jesus é o princípio, né? Sim. Se você pegar aqui em
Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Paulo está dizendo assim, em Jesus, criou Deus, a Trindade criou os céus e a terra. Onde está isso? Em Colossenses mesmo, Paulo fala. Ele usa... Colossenses 2,10 diz assim: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele fala, tem uma 2,10 ele fala da cabeça, mas na sequência do 1,15. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele foram criadas. Aqui ele explica melhor. Todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele falou nele, que é, e depois por ele e para ele. 17, ele é antes de todas as coisas. Então parece contraditório, né? Foi criado alguma coisa para Jesus, mas ele é antes de todas as... Não é contraditório, é simples. O espírito dele é eterno. A imagem foi criada a partir de um certo momento. Eu entendo assim, que ele já existia, mas na forma de anjo, né? Que é invisível. Mas ele passou a... Na forma de Deus. Isso, na forma de Deus. Invisível. Exato, mas a partir do momento que Deus fez uma imagem para ele, foi que o povo passou a conhecer ele como... Ainda não tinha povo, lembra? Ele foi a primeira imagem, é aquele protótipo maravilhoso. Só que dessa imagem foram criadas nessa imagem, nele, Sim. Foram criadas todas as coisas. Então, se você fizer um paralelo da criação das coisas visíveis com as invisíveis, Deus criou primeiro os espaços celestiais. Sim. Antes dos anjos. Porque o homem foi o último a ser criado no mundo material. No mundo espiritual, provavelmente os anjos foram os últimos. Então Deus criou um lugar para ele habitar, né? A sala do trono, o tabernáculo celestial, a árvore da vida, o rio da água viva, os rios de água viva. Na sequência, Sim. das coisas materiais, ele fez as espirituais. No final, ele fez os anjos. Então, esses são os céus. No princípio, criou Deus os céus. Aí ele terminou os céus, aí ele foi para a terra. E aí é o que vem narrado em Gênesis 1. Sim. Ele cria, né? Ele separa, ele faz toda aquela organização que a gente já falou. Primeiro cria as coisas espirituais, depois as materiais. Isso. Por isso que céus e terra. Aqui Paulo traduz facilmente. Criou todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. O que ele está dizendo? Os céus são as coisas invisíveis e a terra são as coisas visíveis. Jesus criou todas elas com base nele, nesse protótipo espetacular que ele era e é hoje mais desenvolvido ainda, mas através dele e tendo ele como autoridade, né? O destinatário dessa criação, aquele que vai ser autoridade sobre toda a criação. Mas no 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio. Cabeça, princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Jesus é tudo, né? É tudo. Imagem
e mais um pouco, né? Que a gente não consegue nem imaginar. Mas Paulo aqui, você vê, cabeça, princípio, primogênito, para que em tudo tenha preeminência. Ele é o líder, ele é o mais importante, é o que mais aparece, é tudo. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Forte. Eu não sou unitariano, mas eu creio que um dia o Pai e o Espírito vão entrar no corpo glorificado de Jesus e eles serão um só. Né? Não sou integrante do Voz da Verdade, porque eles dizem que Jesus é Deus, só Jesus. Eu até entendo quando eles fazem isso, sabe? Eu não sou tão rigoroso com eles como alguns são. Por quê? Porque Jesus é o máximo mesmo. Jesus é... Mas hoje nós temos o Pai e temos o Espírito. E se não fossem eles, Jesus aqui na terra, quem que ia segurar as pontas lá no céu? O Pai, né? Então não dá para a gente dizer que só existe Jesus, como eles fazem, não é isso. Mas aqui diz que toda a plenitude da divindade habita nele. Plenitude é tudo. Plenitude é ela completa, né? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Jesus reconcilia tudo, né? Nele mesmo. Mas aí tem que entender. Quem não quer, não precisa, né? Não pode ser obrigado, né? Não, agora eu reconcilio, você é obrigado a... Não sou obrigado. Então, inferno para você. Mas a alternativa que existe qual é? Inferno. O cara não querer a Deus, ele vai se sentir bem no inferno. Vai se achar bem lá. Como diz a palavra, sim, não, né? Não quero. Não tem meio termo, né? Os católicos, durante algum tempo, pregavam muito purgatório, né? Falavam muito do purgatório. Hoje não falam mais, né? Mas já foi motivo de muitas arrecadações, né? Foi. Eles falavam, teu parente está lá no purgatório, reza uma missa aí, né? Manda rezar uma missa, acende uma vela e paga uma indulgência aí para o parente ser salvo, né? Então acontecia muito isso, muitas pessoas. Quando eu era criança ainda tinha um pouco isso, de rezar, manda rezar uma missa para a alma do fulano. Hoje não tem mais, você não vê mais, mas... Não, ainda tem. Tem? Tem missa de sétimo dia, ainda tem. Mas a missa de sétimo dia, vamos dizer assim, é mais uma formalidade, tá? Um costume. Mas você mandar rezar uma missa assim, fora de... Não, ainda manda. Manda, né? Manda, aí tem católico que faz isso. Católico ainda na família que Tem faz isso. Então, e qual é o intento dessa missa? Tentar salvar a alma. Tentar salvar a alma. Esse é o problema. Esse é o problema. As coisas não são claras no catolicismo. Eles não falam assim que se a criança não for batizada ela vai para o inferno. Eles não falam isso. Mas falam assim, corre, tem que batizar antes de morrer. Se a criança vai morrer, está morrendo, eles... Imagina que Deus vai mandar para o inferno um anjo que nem pecou, nem deliberou pecar, né? Mas é a perversidade de muitas doutrinas católicas, né? Bom, meus queridos, alguma pergunta? Por enquanto, foi esclarecido, né? Ao ter uma imagem em Jesus, Deus pôde criar o homem à sua imagem e semelhança. A gente já viu que essa imagem e semelhança
não é só espiritual, mas é física também, né? O modelo é esse, ó. Cabeça, ombro, tronco e pé. Esse é o modelo, né? Também a imagem. Jesus tinha uma imagem e nós temos uma imagem semelhante a dele expressada no nosso corpo, né? Anjos e demônios também receberam imagens, como Jesus, mas o Pai e o Espírito Santo continuaram sem imagem, ok. A verdadeira paixão de Cristo, aí a sequência, número 6 aí, né? Então aí é que eu vou fazer esse paralelo, né? Desde o princípio, Jesus estabeleceu uma relação muito próxima com a noiva. Gênesis 2, 20 a 24, percebe-se como Deus fez para ligar fortemente duas pessoas. Ele tira um pedaço integrante de uma e põe na outra. Não foi assim que ele fez com Adão e Eva? Foi. Qual era o objetivo? Era que o homem tivesse uma ligação com a mulher. Se ele faz assim, homem aqui, mulher lá, o que ia acontecer? Tira a conclusão, se Briga pelo território. as coisas, eles não iam se unir. Não. Jesus não fez isso? Tirou as coisas dele para elas voltarem. Se ele cria sem nenhuma ligação mais forte com as coisas, elas não voltam. Posso tirar essa conclusão? Sim. Posso, né? À luz até da nossa experiência humana. Com o homem, Deus fez isso, o homem e a mulher. Ele podia ter criado homem aqui e mulher ali. Não, ele cria o homem, tira a mulher do homem, para depois ela voltar para o homem. Ela se unia ao homem. Certo? Certo. Posso tirar essa conclusão, sim ou não? Sim. A que cedeu o pedaço só ficará completa novamente se unir-se com a que recebeu. É como que fica faltando algo, né? Enquanto você não completar, você não se sente completo. Você precisa daquela parte que integrou você, né, durante um tempo. Por isso o homem vive correndo atrás da mulher. Buscando o seu complemento. Não é assim? O homem não tem uma tara pela mulher? Vamos falar, é ou não? De onde vem isso? Será que é só da carne? Não. Não. Se fosse só carne, os crentes não teriam sexo. Não fariam sexo. Não, isso aí é carne, não pode. Não, mas está autorizado. Por quê? Foi a forma que Deus encontrou, humanamente falando, para unir o homem e a mulher. Foi dessa forma. E é algo espiritual. É um princípio espiritual. Algo que já fez parte de você, que faz parte da sua essência. Se sair, você só será completo se voltar. Jesus, o homem e a mulher, e de novo, Jesus e a igreja. Jesus e a igreja. Não é? Bom, pastor Celso, me diz uma Oi. coisa. Se existe alguma explicação teológica ou, de repente, científica, por que da costela? Poderia ter sido do braço. Poderia ter sido do Aí fica nas conjecturas, né? Alguns dizem que a costela porque é para a mulher ficar do lado do homem. Podia ser o osso do pé, né? O homem pisar em cima da mulher. Ou da cabeça, para a mulher mandar no homem. Então alguns dizem que a costela porque ela fica do lado do homem, né? Ela é tirada para o lado assim, né? E ela volta quando ela está ao lado do homem, né? Se você quer dominar a sua mulher, você vai tentar enfiar a costela no pé, né? Não vai dar. Se você deixar ela mandar em você, da mesma forma, você vai querer enfiar o osso da costela na cabeça, não vai dar. Mas se você recebe ela
como uma companheira para andar ao seu lado, aí ela entra, né? Você complementa. A coisa dá certo. É uma conjectura de... Uma entrada no casamento, né? Na igreja, né? Você vai se casar, ela vai ao quê? Vai ao seu lado, né? Ela não vai na frente nem atrás, nem essa conjectura também. Sim, ela como companheira, né? Ajudadora. Tem que estar presente. Como companheira. Então, acredito que o sentido seja esse, né? Porque não é uma outra parte, né, do corpo. Tá bom. Obrigado. Porque a costela sinaliza essa companhia, né? Essa lateralidade, né? Essa igualdade espiritual que existe entre o homem e a mulher. E aí, quando a gente estiver no céu, nós vamos falar bastante do céu em Escatologia 2, mas aí não vai ter sexo. Por quê? Não vai precisar mais. Nós teremos esse apego como esposa, como noiva, por Jesus, e não será algo sexual, mas será semelhante, né? Sim. Se a gente consegue abstrair, né? Isso é mais ou menos essa comparação. Por isso que Jesus fala, no céu não casam nem se dão em casamento. O que une as pessoas no céu, as espirituais, é outra coisa, né? Como sabemos, o que acontece aqui é sempre consequência de algo que aconteceu no mundo espiritual. Então Jesus fez o mesmo com a sua criação, o homem. Mais uma conclusão, né? Mais uma conclusão. Quando Deus criou o homem, Ele também fez isso. Ele sopra algo de dentro dele. É algo que Ele não fez quando Ele criou os anjos. Quando Ele criou os vegetais, os animais. Só a criação do homem teve esse sopro, né? Que em hebraico é ruach, né? O sopro, é o espírito. Então, veja que ele usou o barro, simbolizando o que é da terra, ele fez o corpo. Mas o espírito do homem veio dele. Com uma forma do homem voltar para ele também, né? E aí já para Deus, né? Para a divindade, ou seja, o homem tem essa vocação, né? O homem procura Deus, a maioria, nem todos, né? Mas a maioria procura Deus, mesmo alguns incrédulos, né? Eu era católico, eu procurava Deus, ia na igreja, orava a Deus, buscava, e conheço pessoas que nunca se converteram, mas eram assim também. Então, o homem, ele sente essa falta, essa necessidade de Deus, né? E eu acredito isso a esse princípio espiritual. Quando você coloca a sua essência em algo ou alguém, você gera uma ligação íntima. Por isso que o filho também, né? A gente tem uma ligação forte com o filho. Por quê? Saiu de dentro de nós. Estamos aqui só em homens, né? Podemos falar através, apesar que está gravando, né? Mas, através do espermatozoide, né? Ele simboliza, saiu de dentro de nós e aí gera uma ligação do pai com o filho, né? Nem todos, tem alguns imbecis aí que não sentem essa ligação, né? Mas devem ser pessoas totalmente desprovidas de alguma inspiração espiritual, né? Desprezam totalmente o mundo espiritual. Sofrer alguma coisa, né? A sua criação. Eu acho que é uma decisão da própria pessoa. Ah, eu tive esse problema, eu tive aquele, mas quanta gente teve problema e se converteu, né? O cara acabou escolhendo a matéria em vez do espírito, né? Vocês aqui, todos são pais aqui? Acho que só o Pedro que ainda não. O Luiz também não. Eu sou o Pedro, vai ser também. É? Se daqui uns anos. Em breve. Ah, tá planejando ainda. Mas você vai sentir, Pedro, quando você pegar assim aquele filho, assim, olhar, não sei, parece que
vira uma chavinha dentro da gente. Até esse dia você pensa muito em você, às vezes até na esposa, mas quando você olhar para o filho, você vai falar, meu Deus, parece que Deus colocou, ele faz alguma coisa, um fenômeno que eu acredito a isso também, né? Algo que saiu de dentro de nós, quando aí a gente quer trazer ele tão perto, né? Como que fosse colocá-lo de volta, né? Quantas mães falam, se pudesse voltar para minha barriga. Esse. Chegar em casa, você, né? Não é abraçar, ficar perto. É uma coisa tão simples, né? Se você traçar o paralelo, né? Do Deus Pai conosco, né? Que a gente é o Filho. Se a gente colocar isso em prática, né? Aquele cuidado que a gente tem com o filho, né? Que a gente quer sempre proteger, que a gente quer o melhor, que, né, o filho tem aquela dependência do pai. E se a gente trazer isso, né? Se a gente trouxer isso para a espiritualidade, é a mesma coisa de Deus com a gente. Ele quer proteger, ele quer zelar, ele quer o melhor. E ele é muito mais perfeito do que nós, imagina só, né? Mas veja se não faz sentido. A Bíblia ensina a gente a fazer as coisas de coração. Coração, na Bíblia, muitas vezes é entranha. Você lê lá no Velho Testamento, né Pedro? É entranha. As suas entranhas, traduções antigas, às vezes tinham entranha, né? Tem em algumas traduções. E Deus não quer que você faça as coisas de coração, lá de dentro. Por quê? Boa noite, tudo bem? Não, o importante é vir. Né? O importante é chegar. Está sorrindo na escola? Não pode, né? Tem que Silvio. Então, eu estava falando que a Bíblia não ensina a gente a fazer as coisas de coração. Está mais ou menos dentro desse princípio. Aquilo que sai de dentro do homem, ele tem uma ligação. Se não sair de dentro, então você vai lá e o católico acende uma vela. Não faz sentido nenhum. Aquilo não veio de dentro. Às vezes ele fez por obrigação. O que vem de dentro sai de você, mas você mantém uma certa ligação. Estava falando do filho, sai de dentro e a gente mantém uma ligação. O homem saiu de dentro dele, da costela a mulher, né? Aquele fenômeno E Jesus tem isso com a igreja também. A igreja é a esposa dele. Como o homem saiu da costela dele, né? Alguns teólogos interpretam que saiu do lado dele, né? Na hora que ele é furado ali, é o corpo de Cristo, né? Que está. Então veja, vários fenômenos com esse paralelo. Aquilo que sai de dentro gera uma ligação mais íntima, né? Seja com Deus, Jesus, o homem. Então, primeiro Deus fecundou a terra e gerou o homem, dando-lhe espírito e tornou-se o pai do homem. Na Bíblia é pai da mentira. Por que o diabo é pai da mentira? Porque ele disse a primeira mentira. E aqui a gente pode imaginar que isso saiu de dentro dele, né? Nós, quando mentimos, meus queridos, nós mentimos como um fruto do momento, de uma influência maligna e tal. Eu interpreto dessa forma. O crente não mente porque isso saiu de dentro dele. Eu sei que eu só vou ter uma reunião, tá? Vai lá, Pedrão. O homem, o crente não tem um compromisso com a mentira. Daqui a pouco ele pede perdão e joga ela fora. Né? Então, o diabo é o pai da mentira. Para mim é algo que saiu do interior dele. Ele ama a mentira faz parte dele. Por isso ele é o pai. É a paixão dele, saiu do coração dele. Nós não. Eu acredito que para nós
um deslize, um tropeço, uma eventualidade, né? Na morte na cruz, Jesus deu mais uma parte, o Espírito Santo, para a habitação no homem e tornou-se noivo da noiva, a igreja. Oh, glória! Essa foi a melhor parte. Não é? Agora eu me animei. Que é mais interno de Jesus do que o Espírito dele. Ele nos deu do seu Espírito para nós. Ou seja, quando você tem uma ligação através do espermatozoide, é uma ligação forte, mas não se compara à do Espírito, né? Jesus jamais vai ser completo se a igreja não subir e não casar com ele. Ou seja, mais uma esperança do maligno é impedir o casamento de Jesus com a igreja. Ah, o diabo já sabe que perdeu, mas ele acha que ainda pode dar um jeitinho. Sempre quer pegar mais algum. Não é? Não, e atrapalhar a igreja. Quem sabe ele dá um jeito de frustrar a igreja. Ah, mas a igreja... Muita gente já morreu salvo, mas não ressuscitou. Não ressuscitou ainda. Quem sabe ele tem alguma estratégia para impedir a ressurreição. Estou rindo porque... Coitado, né? Coitado, né? Mas eu imagino que, como a gente vê nas novelas, né, alguém tramando para separar um casal, o diabo é esse. É esse cara tentando separar Jesus da igreja. Ele é aquele personagem da novela que todo mundo detesta. O casal se ama, assim, tudo lindo. E chega uma pessoa e conta uma mentira e faz uma trama e tal. Faz uma fofoca. Né? Uma fofoca. Vida, às vezes você, para preservar de repente uma situação, você não quer falar a verdade para não machucar alguém, aí você fica pensando como é que você vai falar aquilo para a pessoa, né? E aí você acaba falando, pode causar de você falar uma mentira, né? E aquilo te incomoda, aquilo vai te atrapalhar, você vai ficar incomodado, né? E uma mentira sempre vem por trás de outra mentira, né? Não foi algo que você criou por gosto, né? Você se enganou às vezes, imaginando proteger aquela pessoa, né? Hoje eu estou numa fase, eu não protejo ninguém, nem meus netos. Eu mando... somos dois, então. Na linha do peito, né, Marcão? Ixi. Não, é isso. E eu falo assim, a vida é assim. A vida tem que ser assim. A vida é assim. Por que eu vou fazer de conta que não é? Mas é isso que eu disse. O que começa errado termina errado. Começou errado. Então, mas é isso que eu disse agora. Às vezes você quer preservar alguma situação, aí você fala uma mentirinha lá, mas aquilo te incomoda, cara. Sim. Incomoda nós, mas o incrédulo... Ah, não, o incrédulo... É, mais uma. Eu tinha um... O incrédulo acredita na mentira dele. Mas às vezes ele nem lembra. A mentira dele é de verdade. Mas tem mentiroso que é profissional. Eu conheço. Eu uma vez saí com um amigo assim, ele veio meus amigos assim só me chamam quando melhoram alguma coisa na vida, quando se aproximam de Deus, né? Quando eles vão fazer bobagem, eles passam bem longe de mim. Esse aí me convidou para jantar. Eu falei, nossa, né? Vai subir um anjo para o céu, né? E aí tô lá e falei, não, sabe? Ele falou para mim, olha o que ele falou para mim. Estava numa fase que ele contava uma mentira para a mulher dele na segunda, na sexta-feira ele não lembrava mais da mentira, porque ele contava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Mentira todos os dias, né? E aí ele falou que aí, não, eu vou mudar isso e tal, aí por isso que ele me convidou. Ele falou, agora eu tô firme, beleza, parabéns, né? Mas é incrédulo, né? Eu já evangelizei muito já, mas ou seja, o mentiroso às vezes ele nem lembra da mentira que ele conta. É tão natural, né? Não, A essência da pessoa. Não tem como, né? Ele entra num labirinto. Ele passa a ser escravo da mentira, né? Exato. Ele é o escravo da mentira. A pessoa pensa que não, minto quando eu quero. É nada, a mentira toma conta, a pessoa mente até quando não precisa. Eles dizem que mente quando precisa, mas
Quando não precisa, eles mentem também. Ou seja, eu também já menti, já fui mentiroso também. Mentiroso não, nunca fui, mas já menti. Quem nunca não, né? Porque a Bíblia usa essa forma, né? Quando ela fala assim, os adúlteros, os efeminados, os roubadores não herdarão o reino do céu. Ela está usando o adjetivo como algo definitivo. Não é a pessoa que cometeu um adultério, roubou um lápis, é aquele que é ladrão, que vai roubar até o fim. O adúltero que vai adulterar até o fim, ele não vai se regenerar. Eu não me lembro que matéria que a gente teve que o professor ensinou que uma coisa é você cometer pecado, a outra coisa é você viver no pecado. Isso. O que foi? Você lembra? Eu sempre falo em soteriologia a fórmula da apostasia, né? Que é Hebreus 10, 26, que é: se vivermos continuamente e deliberadamente em pecado, já não resta salvação, né? Qual é a fórmula? É a continuidade mais a deliberação. Então, essa é a fórmula da apostasia segundo a Bíblia, né? Vamos ler aqui para fixar na mente. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Essa tradução não é boa. Essa que fala, se vivermos em pecado voluntariamente, ou seja, continuidade mais voluntariedade, mais deliberação. Hebreus 10, 26. 10, 26. Então, a continuidade e a deliberação, o que é a deliberação? Você decidir, né? Você engendrar aquele mal, você planejar aquele mal, né? Bom, então, vamos encerrar aqui, né? Aula que vem, vamos para a impecabilidade de Jesus. Algo também bastante atacado pelos não cristãos, né? Ele casou com a Maria Madalena, ele fez família e foi morar não sei aonde. Vocês já ouviram isso? Já, né? Principalmente essa da Maria Madalena. É.